Graça e paz, queridos, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Aqui estou eu novamente trazendo para vocês curiosidades bíblicas que você só vai aprender aqui. Então hoje eu vim trazer a história de um rei chamado Rei Ezequias. O rei Ezequias estava à beira da morte. Você pode acompanhar essa história em Isaías 38 e também em 2 Crônicas, finalzinho do 32 e o 33, um pouco da história do seu filho. E aí o rei Ezequias estava à beira da morte, ou seja, era uma doença que os historiadores podem até estudar e a maioria acredita que era um câncer, por exemplo. E aí ele estava muito doente e não tinha solução naquela situação e ele sabia que ia morrer. E aí naquele momento ele recebe a visita de um profeta chamado profeta Isaías, filho de Amós. E o profeta Isaías fala com ele, diz assim: se você não cuidar da sua casa, não colocar a sua casa em ordem, você morrerá em breve. E aí ele entende que aquilo era uma ordem do Senhor, que aquilo era a vontade do Senhor para ele. E aí ele vira para a parede, começa a chorar, a se lamentar, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, porque ele foi uma pessoa serva do Senhor, porque ele fez isso, porque tantas coisas. Tipo, muitas vezes a gente se justificando na nossa vida. Aí o profeta falou assim, que Deus tinha ouvido a sua oração, e ele simplesmente se arrepende, pede perdão ao Senhor, e Deus faz com que a sua vida seja poupada. O Senhor dá mais 15 anos de vida a ele. Você pode ler e acompanhar lá no livro. E aí fala que ele ganha mais 15 anos de vida. E nesse momento, o relógio de Acais, ele retrocede. E o sol. Gente, algo sobrenatural acontece naquele momento. E aí o rei Ezequias ganha mais 15 anos de vida. E aí depois desses 15 anos de vida, ele tem um filho chamado Manassés. Manassés, quando tinha 12 anos, é que assume. Ou seja, ele ganhou 15 e aí depois de 3 anos ele teve Manassés. Depois de 3 anos de vida, lá ele já começa a frutificar. E aí ele tem Manassés. Só que aí Manassés faz tudo que os olhos de Deus reprova. O seu filho também se envolve com idolatrias, com coisas malignas, com coisas erradas, com desobediência, com prostituições. E aí eles fazem coisas que foram reprováveis diante de Deus. E aí eu quero perguntar a você: e você já parou para pensar que depois desses 15 anos que Deus deu a um rei chamado Ezequias, que andava na presença do Senhor, esse rei não foi capaz de cuidar da sua família, e aí a sua hereditariedade, a sua posteridade, os seus filhos fizeram o que o Senhor reprovava? Muitas vezes Deus faz coisas extraordinárias pra gente, faz coisas maravilhosas, mas a gente continua na desobediência. E Deus disse para ele colocar a casa em ordem. Provavelmente ele não colocou a casa em ordem, porque se ele tivesse colocado, o filho dele tinha crescido no caminho do Senhor, e aí não ia fazer essas coisas que ele acabou fazendo. Então, meus queridos, acorda, não seja como o rei Ezequias, tá? Vamos vigiar aqui na terra, vamos avançar em Deus e não viver só apenas de momentos mirabolosos e de momentos extraordinários. Vamos também viver de obediência. A primeira ordem foi pôr a casa em ordem. Então, ponha você a sua casa em ordem e não permita que a sua geração seja perdida.